Me conta aqui, para essa área da sua vida, qual nota que você dá? Saúde e disposição. De 0 a 10. Me conta aqui nos comentários qual nota essa área da sua vida merece. Não sei se já aconteceu com você, mas sabe quando a gente tira uma mini férias ou até mesmo quando a gente olha para um final de semana e fala assim, esse final de semana eu vou descansar, eu não vou fazer nada, eu preciso me renovar, eu preciso recarregar as baterias, senão eu vou surtar. Sabe quando a gente está nesse momento assim? E aí a gente faz essas pausas, essas pequenas pausas, mas quando a gente começa a fazer tudo de novo, parece que a gente não tirou férias, parece que a gente não descansou, o nosso corpo ainda está cansado, a nossa mente está cansado. Tudo aquilo que a gente estava sentindo volta, e às vezes volta até em dobro, né? Porque a gente começa a se culpar, se cobrar, poxa vida, eu descansei, ainda estou cansada, o que está acontecendo comigo? Às vezes o que falta é nós olharmos para essa área da nossa vida, para a saúde e disposição. Se você está me acompanhando aqui no canal, sabe que eu estou trazendo uma série de vídeos onde nós vamos falar um pouco sobre cada área da vida, nós vamos aprofundar e o objetivo aqui é te ajudar a enxergar o que precisa ser mudado na sua vida, onde precisa ser mexido para que outras áreas da sua vida também mudem. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, onde eu falo um pouco sobre a roda da vida, sobre o objetivo dela, sobre as áreas das nossas vidas, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, ou vou deixar aqui no card passando. Se inscreva no canal, ative as notificações se você ainda não é inscrito e vamos lá. Então, neste segundo vídeo, nós vamos falar aqui sobre saúde e disposição, que é uma das categorias que está aqui na área pessoal da roda da vida. E para a gente falar de saúde e disposição, eu separei aqui 3 ou 4 tópicos para a gente estar falando um pouquinho aqui que pode melhorar a sua saúde e a sua energia, né? Quando a gente fala de disposição, é a energia, às vezes falta energia. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esta área da nossa vida? Primeira coisa aqui, vamos falar de alimentação. Mulheres, principalmente, eu vejo muito, pelo menos no meu meio, a preocupação é muito mais em emagrecer ou ter um corpo legal do que de fato com a saúde. E às vezes as pessoas buscam até mesmo métodos rápidos, buscam às vezes em remédios, em outras fontes, para poder estar com um corpo legal e se esquece da saúde. É tão louco isso, gente, que tem pessoas que às vezes passam por problemas de saúde, que precisam de fato mudar a alimentação, porque isso vai influenciar na energia, no foco, em todo o seu organismo. A pessoa passa por uma situação difícil, sabe que precisa, sabe, mudar a alimentação e a pessoa não consegue sair dali. E às vezes você ainda ouve assim, eu preciso emagrecer. Gente, nós precisamos olhar para a saúde, preocupar em ter um corpo legal, se sentir bem, isso é importante. A gente precisa também sentir bem, né? A gente precisa se sentir bem, estar bem consigo mesma, se achar bonita, e isso é importantíssimo, mas a gente precisa olhar para a saúde, dar uma atenção especial, porque quando nós somos jovens, o nosso corpo aguenta tudo, a gente aguenta fast food, ultraprocessados, a gente aguenta um tanto de coisa, mas o tempo vai passando, o nosso corpo, a nossa máquina, ela não é tão assim, tão ágil quanto antes, ela processa as coisas de forma mais lenta, nosso organismo vai acumulando, vai sentindo, os nossos hábitos precisam ser mudados e a alimentação, ela influencia muito no bom funcionamento do nosso corpo. Às vezes você fala assim, eu preciso de energia, talvez falta você mudar a sua alimentação, ter uma alimentação mais leve, mais rica em nutrientes, sabe? Então a gente precisa olhar. Então se você deu uma nota aí baixa para essa área da sua vida, da saúde, observa como, porque às vezes a gente apenas olha e fala assim, eu sei que eu preciso mudar, mas como você pode mudar? Quais atitudes que você pode ter para de fato mudar nessa área? O que você precisa eliminar? Por exemplo, na alimentação, o que você consome em excesso, você consome muito café, você depende demais do café para te dar energia, porque o café ele é bom, mas em excesso também não é legal. Então a gente precisa ver, você consome demais, é toda semana consumindo ultraprocessado, sua geladeira tem muita maionese, muito ketchup, do que está cheia a sua geladeira? Então é importante a gente olhar, ter esse olhar carinhoso com a gente, com o nosso corpo.
sabe? Pra gente envelhecer de forma saudável, pra gente ter disposição. Eu fico pensando aqui, tem tanta coisa que eu quero fazer nessa vida, né? E que eu sei que hoje talvez eu não possa fazer, mas que eu quero fazer lá na frente. Mas aí eu quero ter muita saúde, eu quero ter muita disposição, sabe? Para eu poder conseguir fazer. E depois disso também vem aqui a questão da atividade física também, que ela é muito importante. Como eu disse, o nosso corpo ele é uma máquina, a gente precisa nutrir ele de forma correta, de forma saudável, e a gente também precisa movimentar de forma saudável. Olha para você, o que você gosta de fazer? Ah, Renata, não gosto de fazer nada, mas você tem que fazer alguma coisa, sabe? O nosso corpo precisa de movimento. A atividade física, ela gera bem-estar, ela libera hormônios que vai trazer satisfação, vai trazer disposição, tanta coisa boa, então é importante. Ah, mas Renata, o momento de vida que eu estou, eu não consigo encaixar a atividade física. Comece com pouco, que às vezes você fica deixando para depois, acorda 5 minutinhos mais cedo, faça um alongamento no seu horário de trabalho, faça um alongamento, de alguma forma movimente-se. Eu conheci pessoas também que era possível, né, para elas ir para o trabalho de bicicleta, elas iam para o trabalho de bicicleta, outras faziam alguma atividade na hora do almoço, como uma yoga, uma academia. Então, o que você pode fazer dentro da sua realidade? Como que você pode encaixar uma atividade física? Como que você pode levar seu corpo ao movimento? Seja uma caminhada de 20 minutos, não sei. Não se preocupe agora em ser 1 hora de caminhada, 30 minutos de corrida. Movimente-se até mesmo para sua cabeça, para sua mente ir entendendo que você precisa fazer isso. Faça aos poucos. Vai um pouquinho de cada vez, dentro do seu tempo, dentro do que você pode. O que nós não podemos é ficar sempre dando desculpa, porque todas as vezes que a gente dá desculpa, a gente adia aquilo que precisa ser feito e o nosso corpo, a nossa mente, em algum momento vai padecer. A gente vai sentir isso de alguma forma. E outra coisa que eu anotei aqui para vocês é melhorar a qualidade do sono. Eu sei, quando a gente faz faculdade, por exemplo, a gente sai super cedo de casa, chega super tarde e a gente pensa o que que a gente vai fazer. E ainda tem alguns professores que falam, né, o que que você faz de meia-noite às 6? Quem já ouviu essa piadinha aí? Porque às vezes realmente não sobra tempo para fazer muita coisa. Mas entenda uma coisa, são fases da vida. Em alguns momentos, algumas coisas vão ficar para trás, porque não tem como a gente abraçar tudo, mas a gente não pode se esquecer do que precisa ser feito. Por exemplo, como que nós podemos melhorar a qualidade do nosso sono? A gente sabe, né, que o ideal aí seria que a gente dormisse de 7 a 8 horas, mas se você não pode, o que você pode fazer? Antes de dormir, talvez chegue em casa, deixe o celular de lado, tome um banho relaxante. Eu gosto muito de usar essências, né, óleos essenciais no banheiro, eu acho tão gostoso. Às vezes tomar um banho com uma luz baixa ou apaga a luz, deixe seu corpo ir relaxando, desacelerando, não leve problemas para o seu quarto na hora de deitar, tenta esquecer tudo aquilo que acelera a sua mente, pensamentos com relação ao trabalho, com relação à vida. Tenta, talvez não assistir uma série, sabe, na hora de dormir ali, vai desacelerando 20 minutinhos, 30 minutinhos antes, sabe, para você conseguir ter uma qualidade, ainda que você durma pouco a noite toda, mas que você consiga ter essa qualidade, que você consiga se perceber mais, que você consiga trazer um descanso maior para sua mente. Talvez faça uma leitura, talvez não uma leitura onde você tenha que pensar demais, porque às vezes a gente lê livros e isso aguça tanto a nossa mente, a nossa criatividade. Às vezes você precisa ler um livro na hora de dormir, um livro mais tranquilo. Eu, por exemplo, na parte da manhã, eu gosto de ler livros mais densos, onde eu posso estudar mais, eu consigo prestar mais atenção, mas na hora de dormir, eu tenho optado por ler livros onde a minha mente fica leve, fica tranquila. Então, às vezes eu leio um romance, eu pego algum livro onde eu não exige muito pensar demais e logo o sono vem. Então, assim, você pode ir adaptando, ver o que você pode, o que te traz paz, o que te traz tranquilidade para você dormir, para você tirar esse excesso de estímulo. E para você, por exemplo, que não tem essa rotina, né, de sair talvez 5 horas da manhã e chegar às 11, meia-noite em casa, e você tá em casa antes, ver nas suas tarefas aí
o que que você pode deixar para depois ou o que você pode fazer menos para que você consiga dormir mais cedo. Aqui em casa, por exemplo, eu criei esse hábito de dormir mais cedo. Antes eu não dormia tão cedo quanto eu durmo hoje, mas eu percebi que isso faz muita diferença na minha rotina aqui, porque minha rotina durante o dia é pesada, é puxada com o bebê, mas eu preciso dormir mais cedo. Então eu estabeleci para mim, por exemplo, deu 7 horas da noite, o que eu fiz, o que eu não fiz, eu não fiz. Então ali eu começo a desacelerar para eu jantar tranquila, eu assisto sim uma televisão, mas eu já vou me desacelerando porque eu preciso disso para eu descansar, para eu poder acordar cedo no outro dia. Então para mim é muito importante eu ter esses momentos para eu ter uma boa qualidade de sono. Então olha para a sua rotina, para a sua vida, para o momento de vida que você tá, e mais uma vez eu falo, eu gosto muito de falar isso, não se cobre, não se culpe, não compare, olhe para você. Sabe, olhe para você, o que você pode fazer, o que pode ser feito dentro do seu tempo, dentro da sua vida, nem que seja uma dessas coisas que você faça. E aprofundando ainda mais nessa questão da saúde, eu vou contar um relato aqui para vocês. Eu tenho um conhecido em que ele dorme super bem, consegue dormir muito, é aquela pessoa que onde encosta a pessoa dorme, faz cochilos durante a tarde, e essa pessoa começou a reclamar com o médico. Poxa vida, eu durmo tanto e eu acordo cansado. A pessoa reclamou e o médico pediu um exame, pediu a polissonografia e detectou que ele estava com a apneia do sono gravíssima. Então, essa pessoa percebeu que o que ela precisava ali para melhorar a disposição, precisou usar o aparelho CPAP, enfim. E isso mudou muito a qualidade de vida dessa pessoa, mudou muito a disposição. Então, às vezes, a gente precisa manter a nossa saúde na questão de ir ao médico em dia. A gente negligencia muito isso. É muito importante a gente fazer o check-up, a gente estar em dia com os nossos exames, avaliando. Para nós mulheres também, a gente precisa ter esse incentivo, né, e dar esse incentivo na questão dos exames preventivos. A gente precisa olhar para o nosso corpo, dar uma atenção especial. É importante a gente cuidar da gente, sabe? A gente se preocupa muito com o externo, mas a gente precisa olhar para o interno, olhar para o nosso corpo, sabe? Para o funcionamento do nosso corpo, ir ao médico, fazer os exames, como eu falei agora, preventivo, exame de mama. Nós mulheres também a questão da saúde íntima, para quem não conhece esse tema de forma profunda, tem tantas coisas para nós mulheres assim que podem ser avaliadas, que podem ser mudadas, que trazem tanto bem-estar na nossa vida, para a nossa saúde íntima. Eu vou deixar aqui embaixo um link de um perfil até mesmo do Instagram, onde aborda várias questões sobre a saúde íntima da mulher. Tratar dessa área pode elevar a confiança, a autoestima, pode melhorar até mesmo seu relacionamento com o esposo. Gente, essa área é muito profunda, então a gente precisa dar uma atenção especial, quebrar tabus, conversar sobre isso, porque às vezes a gente fica dentro do nosso mundinho e tem situações que a gente pensa assim, nossa, tá acontecendo só comigo, e hoje a gente tem acesso a tanta informação, então a gente não precisa padecer por falta de conhecimento. E tem uma frase que eu ouvi há bastante tempo, eu não lembro quem falou essa frase: não coloque na prateleira do normal aquilo que não é normal. Então, por vezes, a gente passa por situações que a gente olha e fala assim, ah, isso é normal, e a gente não dá uma atenção especial. Então, a gente precisa não normalizar muitas coisas e buscar investigar, buscar se conhecer, buscar melhorar, cuidar do nosso corpo como um todo, cuidar da alimentação, da atividade física, de manter os exames em dia, de se olhar, de fazer esse check-up, sabe? De cuidar da vida como um todo. Então não esqueça. E se você aí, ó, tá atrasada com seus exames, precisa ir ao médico, já aproveita, ó, na hora que você desligar esse vídeo, já agenda a consulta aí. Ah, e também não menos importante, tem uma outra categoria aqui dentro da roda da vida, onde a gente fala também sobre a saúde emocional. Nós precisamos cuidar muito da nossa mente, cuidar muito da nossa saúde emocional. Eu falei aqui da saúde íntima, vamos falar da saúde emocional também? Nós precisamos trazer esse equilíbrio para nossa mente, sabe? Buscar entender aquilo que está sugando a nossa energia, aquilo que está
fazendo mal para nossa mente, sabe? Por isso que a gente precisa olhar para a nossa vida como um todo, para a gente identificar aquilo que está fazendo mal, sabe? Eu costumo dizer que o cansaço mental, ele é pior do que o cansaço físico, porque quando a gente está só cansado fisicamente, a gente vai ali, deita e a gente recupera as energias, mas quando a nossa mente ela tá cansada, parece que a gente vai fazendo as coisas de forma puxada, então a gente precisa ter essa atenção. E ainda falando sobre médico, falei sobre tabus, tem muitas pessoas que ainda têm preconceito de procurar ajuda de psicólogos, sabe? Tem muitas pessoas que ainda acham que terapia não é para ela, e isso ajuda tanto, gente. Eu mesma já fiz em um momento da minha vida onde eu fui por causa de uma coisa, eu fui na época do luto do meu pai, eu falei assim, eu vou procurar ajuda antes que eu surte, eu falei assim, não, eu perdi algo muito especial, então eu vou buscar ajuda. Eu fui justamente para poder lidar com isso, antes que tudo desabasse, eu pensei assim, mas gente, eu aprendi tanta coisa, eu cresci, eu desenvolvi em tanta coisa, isso foi tão importante para mim, então a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa se cuidar, cuidar da nossa mente, sabe? E não ter medo de pedir ajuda. Às vezes nós carregamos um peso que nós não precisamos de carregar, sabe? Depois nós vamos entrar também no ponto de espiritualidade, então a gente vai trazer essa questão da saúde também, voltado para a espiritualidade, mas aí vai ser tema para outro vídeo, mas nós precisamos pedir ajuda, sabe? A gente tem a ajuda divina, tem a ajuda de Deus, mas nós precisamos entender que Deus deixou pessoas para que essas pessoas nos ajudem também. Eu gosto de falar que aquilo que eu tenho, talvez você não tem. Eu posso te ajudar com alguma coisa e o que você tem aí, você pode me ajudar de alguma coisa. Então, é essa troca. Então, pessoas estão aí para ajudar pessoas, para transbordar na vida de pessoas. Então, o que nós podemos fazer para cuidar da nossa saúde física e mental? O que nós podemos fazer? Como nós podemos fazer para a gente ter mais disposição? Então, não se esqueça de se cuidar, de olhar para si, de ter este olhar carinhoso para você mesma. A gente olha, a gente dá pitaco na vida de todo mundo, mas é hora da gente olhar para a gente, da gente dar pitaco para a nossa vida. Onde nós temos negligenciado? O que nós precisamos mudar? Onde nós precisamos melhorar? Uma coisa que eu preciso melhorar muito é beber água. Gente, eu bebo muito pouca água. E isso eu percebo que faz muita diferença, porque às vezes eu reclamo assim, minha cabeça tá começando a doer. Eu percebo que é por falta de beber água. Quando eu tava grávida, eu bebi tanta água. Nossa, eu fui bonitinha, mas foi passando o tempo. Enquanto eu tava amamentando, eu bebia muita água e isso faz muita diferença também, né, na produção de leite. E gente, agora eu tô toda errada com água, tô bebendo muita pouca água e eu preciso melhorar nisso. Mas é isso, gente. Continuem acompanhando essa série. O próximo vídeo a gente vai falar sobre, vai continuar ainda com esse tema da área pessoal, mas nós vamos engatar para a área profissional também. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Bora todo mundo ser mudado, ser transformado, buscar excelência aí naquilo que a gente pode fazer. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!